Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio o homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, e o Teu Santo Espírito tem o poder de aplicar essa palavra no nosso coração, Pai. E essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor sensibilize o núcleo do nosso ser, a nossa essência, para que o Teu Evangelho, ó Deus, possa ser inscrito no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma passagem muito popular, muito famosa, e uma passagem também muito emocionante. Não sei quantos aqui assistem a série The Chosen, que é uma série que retrata a vida de Jesus, a caminhada de Jesus com seus discípulos. E nessa última temporada, um dos episódios que mais me emocionou foi justamente o episódio que retrata essa exata passagem. A mulher do fluxo de sangue, que está ali ansiando por uma cura, por uma solução para o seu problema, e toca as vestes de Jesus, e então aquela mulher é curada. Mas não para por aí, porque Jesus está a caminho de um milagre maravilhoso: ressuscitar a filha de um chefe importante da sinagoga. E fica a indicação para você: assista esse episódio, porque é um episódio muito emocionante, que fala muito ao nosso coração. A palavra de Deus tem esse poder de maneira fantástica falar a minha vida, a sua vida, e este é um texto que salta aos olhos. Desde o princípio, desde o começo do Evangelho de Lucas, nós podemos observar esse movimento, onde pessoas
excluídas à margem da sociedade, pessoas anônimas, são vistas por Jesus, são curadas por Jesus, são lembradas por Jesus, e essa passagem é um exemplo disso. Lucas é esse evangelho que o tempo todo está gritando, está clamando a mim e a você: Cristo Jesus salva. Cristo Jesus tem poder para nos salvar, de maneira bombástica, porque o tempo todo nós veremos também nesse evangelho uma palavrinha que do grego ela dá origem à expressão dinamite, que é o poder de Jesus sendo manifesto por onde Ele passa, um poder que aponta para a sua salvação. E é isso que nós observamos no Evangelho de Lucas, um poder bombástico, que vem para balançar os alicerces da religiosidade da época, que vem para balançar o preconceito presente naquela sociedade que afastava pessoas, que vem para justamente chacoalhar os pecadores e apontar para um caminho de nova vida, de salvação, de reconciliação com Deus. Esse é o Evangelho de Lucas. E aqui ele traz uma passagem maravilhosa a mim e a você. Jesus nos vê em nossa dor. Jesus viu aquela mulher na sua dor. Jesus viu o drama daquele pai que chora a morte iminente de sua filha. Jesus se preocupa com os sem nomes, com os anônimos. E esse texto maravilhoso, ele vem já de uma série de acontecimentos que vai apontar para essa verdade. Se você acompanhar na sua Bíblia, o capítulo 5, ele vai falar a respeito de algumas curas realizadas por Jesus. Nós temos a cura de um leproso, nós temos a cura de um paralítico, ou seja, pessoas que eram consideradas impuras, pessoas que eram consideradas pecadoras imperdoáveis, porque de alguma maneira ou os pais delas pecaram e elas estão sofrendo castigo por isso, ou elas pecaram contra Deus e agora estão sofrendo as consequências disso por conta daquela doença, daquela enfermidade. Jesus enxerga essas pessoas, cura essas pessoas e aponta para a salvação que Ele vem oferecer. No capítulo de número 6, nós podemos observar a cura do servo de um centurião. E ali nós então acompanhamos um Jesus que está interessado não apenas nos judeus, mas nos gentios. Assim como nós fizemos a leitura inicial na carta de Efésios, o véu ele se rompe e ele alcança também pessoas de diferentes povos, etnias, e Jesus está interessado na conversão daquele centurião, está interessado na cura daquele servo, porque Jesus oferece essa salvação de maneira bombástica, tremenda. Nós temos ali também a ressurreição do filho da viúva em Naim. No capítulo 6, Jesus já havia ressuscitado uma pessoa, o filho de uma viúva, a qual chorava, a qual estava totalmente perdida na sua mazela. Jesus se compadece e ressuscita aquele menino. Mas quando nós nos aproximamos então do capítulo 8 de Lucas, nós temos alguns acontecimentos específicos muito importantes para que a gente entenda qual o sentido dessa passagem. Porque o capítulo de número 8, ele vai apresentar uma aflição em alto mar. Jesus e seus discípulos estão no barco e aquele barco começa a sacudir, as ondas começam a bater e uma tempestade se aproxima deles, uma tempestade terrível. E Cristo Jesus, com a sua autoridade, com o seu poder, o que Ele faz? Ele acalma a tempestade, Ele faz com que os ventos cessem, Ele faz com que a paz seja restabelecida. E os seus discípulos olham para aquilo e se perguntam: quem é este
que tem poder sobre os ventos, sobre as tempestades. Querido, marque isso no seu coração, grave isso. Cristo é aquele que tem poder e autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Logo em seguida, Jesus ele se aproxima de um local povoado por gentios, por pessoas que criavam porcos, e ali ele se depara com um homem endemoniado, que está se cortando o tempo todo, um homem que não consegue ser parado, um homem que não tem nome, e que vive entre os sepulcros. E então Jesus olha para aquele rapaz e expulsa aqueles demônios com poder e autoridade. Grave isso, Cristo Jesus tem poder e autoridade sobre toda a ordem espiritual. Ele tem poder para expulsar demônios, ele tem poder para mandar tudo isso para longe. E o texto então prossegue. E agora Jesus chega até Cafarnaum com seus discípulos. E eu quero que você imagine esse cenário. Depois de ter apaziguado aquela tempestade, depois de ter expulsado os demônios daquele rapaz, Cristo agora, ele desembarca num local onde tem uma multidão ávida por encontrá-lo. Uma multidão ansiosa, uma multidão que está agitada para se encontrar com o Mestre. E aquela multidão então está se apertando, está se comprimindo. Jesus está ali com seus discípulos, e imagine uma grande multidão onde vários rostos estão ali presentes. E de repente, eis que uma voz surge, uma voz no meio dessa multidão, a voz do chefe da sinagoga. E isso é muito importante nesse texto. Nós temos aqui algumas figuras paradoxais. Nós temos a figura de Jairo, que é justamente esse chefe da sinagoga, onde a multidão abre alas para que ele passe. Porque o chefe da sinagoga, queridos, ele era alguém conhecido, ele era alguém importante. Ele era alguém religiosamente notável. Era ele quem tinha a responsabilidade de preparar a liturgia, era ele quem tinha a incumbência de preparar as leituras para que o povo adorasse a Deus. O chefe da sinagoga, ele tinha um papel muito importante na sociedade. E de repente este homem então se aproxima de Jesus, a multidão abre alas para ele que é socialmente importante, relevante, e ele traz um problema consigo. A filhinha dele, a sua menina de 12 anos, está à beira da morte. E aquele homem certamente carrega consigo uma frustração, porque o título dele não pode salvar a vida da sua filha. As credenciais dele não podem salvar a vida da sua filha. O histórico religioso dele não pode salvar a vida da sua menina. E ele então se aproxima de Jesus e ele se dobra diante do Mestre. Mas, em contrapartida, no outro extremo, nós temos uma outra figura presente nesse texto. Uma mulher a qual nós não sabemos o nome, uma pessoa anônima, uma mulher que era socialmente excluída, cerimonialmente impura, porque ela carregava consigo uma doença considerada a impureza, de acordo com a cerimônia dos judeus. Ela não poderia viver próxima das outras pessoas, porque ela era considerada impura. Então não apenas cerimonialmente, não apenas religiosamente aquela mulher vivia um drama, mas ela também vivia escoada por entre a multidão. Ela vivia escorada entre ombros que se apertavam para encontrar Jesus. E eu quero que você imagine a cena de uma mulher pálida, de uma mulher frágil, de uma mulher fraca, de uma mulher que há 12 anos lutava contra uma enfermidade a qual ela buscou alternativas médicas e ela gastou todos os seus recursos buscando ser curada daquilo. É essa figura que aparece nesse texto.
E a frustração dela, a frustração que ela carrega, é que os seus recursos, o seu dinheiro, ou o que quer que fosse, não poderia trazer a cura que ela tanto precisava. Ela continuava sendo uma mulher impura, que precisava viver à margem da sociedade. Queridos, o que é importante que eu e você possamos entender desse texto: Jesus é aquele que tem poder sobre as questões cósmicas da nossa existência, do nosso mundo. Jesus é aquele que tem poder e autoridade para aplacar a fúria da tempestade e do mar agitado. Jesus é aquele que tem poder e autoridade para expulsar demônios e para libertar a vida dos cativos espiritualmente. Mas Jesus também tem poder e autoridade sobre as nossas questões pessoais, sobre os nossos dramas humanos, sobre as nossas mazelas. Jesus tem poder e autoridade sobre a impureza e sobre a morte. E é isso que esse texto está gritando para mim e para você nessa noite. Jesus é aquele que tem poder sobre a impureza, porque ela não contamina Jesus. A grande preocupação dos judeus e dos religiosos aqui, os escribas, as pessoas que cercavam ali Jesus e o indagavam, é como pode você dizer que é um representante de Deus e você viver se contaminando? Os seus discípulos estão sempre contaminados. Vocês não obedecem à lei. Vocês têm contato com gente impura. Como isso é possível? É possível porque quando Jesus tem contato com algo que está impuro, não é ele que é contaminado, mas o que está impuro que é tornado limpo. E essa é a realidade do Evangelho. Este é o Cristo que nós cremos. Não um Cristo refém das nossas mazelas, mas um Cristo que converte a nossa impureza em nova vida, em nova realidade, em recomeço, em santidade, em pureza. Ele tem poder para fazer isso. O verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, é aquele que não se deixa abalar pela nossa impureza. E ainda que aquela mulher vivesse um drama, porque quando nós recorremos ao texto de Levítico 15, 25, nós podemos entender melhor esse contexto. Aquela mulher, diante do seu ciclo menstrual, ela precisaria ficar afastada, porque aquilo era impureza. Porém, o quadro dela era um quadro muito mais grave. O fluxo dela era um fluxo contínuo. Ela vivia uma condição, uma doença, a qual a mantinha afastada da comunidade. E a religiosidade daquele povo era tal que aquela mulher então passa a viver à margem. Aquela mulher então ela deixa de ter nome, ela deixa de ter rosto. Ela é mais alguém no meio da multidão. Mas Jesus vem para mudar aquela realidade. Porque Cristo é o inocente que assume a nossa sujeira. Cristo é o sem pecado, é o sem sujeira, é o puro que assume o nosso pecado, que assume o nosso castigo. É isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não são as nossas impurezas que contaminam a Jesus, é Jesus que nos sara das nossas impurezas. Mas esse texto também está gritando que a morte não pode impedir, abalar, interromper a obra de Cristo Jesus. E isso também era muito grave, era muito sério para os judeus. Jesus está recebendo aqui um convite muito inoportuno, um convite para adentrar numa casa onde uma pessoa possivelmente estava morta. E isso para o judeu era inconcebível, porque tocar num morto também era considerado uma impureza. Você também poderia se contaminar ao tocar no morto. É o que nós encontramos em Números 19, 11. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. Deve ser também afastado, considerado impuro.
mas de repente surge a demanda de um pai desesperado em relação à vida da sua filha, a qual está à beira da morte, e Jesus não pensa duas vezes, e Ele está a caminho de resgatá-la. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A morte não pode interromper a obra de Cristo Jesus. A morte não tem poder para interromper o poder, a obra daquele que é o autor da vida e que morreu por nós naquela cruz, para nos dar vida e vida verdadeira. O texto de 2 Timóteo 1,10 diz exatamente isto: Cristo tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Querido, sabe o que Jesus faz por meio da sua autoridade e poder? Ele faz com que a morte seja como um simples sono. É assim que Ele vai tratar a morte daquela menina, como um sono. Como um sono. Porque Ele tem poder sobre a morte. A morte não pode freá-lo, a morte não pode interrompê-lo. E saiba disso, a morte é uma intrusa na nossa história. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque estamos cada vez mais numa sociedade que romantiza a morte, que acha a morte bonita, que acha a morte atraente. Cuidado! O que a Bíblia nos mostra é que a morte ela é salário do pecado. O que a Bíblia nos mostra é que a morte é uma intrusa. E nós vemos isso justamente nessa passagem, porque quando Jesus ele está ali diante daquela multidão, a morte ela vem para tentar atrapalhar, interromper, mas ela não pode fazer isso com Cristo. E essa passagem maravilhosa, ela nos aponta para aquele que faz infinitamente mais, para aquele que pode verdadeiramente fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, para aquele que pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer por nós, para aquele que pode fazer aquilo que a religião não pode fazer por nós. Só Cristo Jesus salva, só Cristo Jesus é a solução para a minha e para a sua vida. E é isso que Jesus faz. E esse texto, ele nos traz algumas aplicações importantes. E a primeira delas é: corra para Jesus. Você que se sente impuro, você que vive crises, você que muitas vezes busca se escorar no meio da multidão, e olha para a sua vida e se sente como aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus é aquele que tem poder para lhe purificar, meu querido, minha querida. Jesus é aquele que tem o poder para nos limpar verdadeiramente. É Ele quem purifica o que é impuro. Ele não se contamina com o nosso pecado. Ele foi até o fim por mim e por você. Corra para Jesus, como aquela mulher correu. Ele tem poder para trazer visibilidade para quem é invisível. Porque ao sentir que o poder fluiu do seu corpo de maneira dinâmica, de maneira bombástica, Jesus ele se vira e diz: quem me tocou? E Cristo não estava fazendo isso porque Ele estava alheio ao que estava acontecendo à sua volta. Cristo não estava fazendo isso porque Ele era ignorante àquela situação. Mas Cristo estava fazendo isso para que aquela mulher fosse vista, para que aquela mulher se identificasse, para que aquela mulher ganhasse um rosto, para que aquela mulher ganhasse nome, e para que ela fosse chamada de filha na frente de todos. A verdadeira dignidade, querido irmão, querida irmã, só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Não há movimento social, não há pauta, não há ideologia, não há estilo de vida que possa lhe dar a dignidade que só Jesus pode lhe dar. A dignidade de ser chamado de filho e filha de Deus. Essa é a verdadeira dignidade. Jesus também tem um convite àqueles que temem a morte: corra para Ele.
corra para Ele. Você que já viveu o desespero da morte, você que já olhou para a brevidade da vida e pensou, qual o sentido disso? Você que perdeu alguém querido, alguém que você amava, e olhou para aquela situação e pensou, está tudo perdido. Não está perdido, porque a morte não tem a última palavra. Não está perdido, porque Jesus pode nos dar vida. E é isso que Ele faz com aquela menina. E eu e você podemos crer nessa verdade. Na verdade de que esse texto é um clamor para que a gente corra para Jesus. Porque Ele tem o poder para nos salvar. Só Ele tem o poder para nos salvar. A segunda aplicação é: dobre-se a Jesus. Timothy Keller tem uma frase que se relaciona muito ao que Jesus estava fazendo naquele cenário. Ele diz: Deus nos vê como somos, nos ama como somos e nos aceita como somos, mas pela sua graça Ele não nos deixa como estamos. Ele não nos deixa como estamos, queridos. O propósito de Jesus na vida tanto daquela mulher quanto daquele pai desesperado não era curar por curar, não era ressuscitar por ressuscitar. Jesus estava tratando a fé daquelas duas pessoas, tão diferentes, tão paradoxais, mas que precisavam de um tratamento da sua fé. Porque aquela mulher pensou, se eu apenas tocar a borda das vestes de Jesus, eu serei curado. Quem a curou foi Cristo. E este Cristo olha para ela e diz: a tua fé te salvou, vá em paz. Jesus é aquele que deve ser não apenas o nosso Salvador, para nos tirar dos nossos dramas, para nos livrar das nossas mazelas, das nossas dores, mas Ele também é o nosso Senhor, e nós devemos nos dobrar diante dEle, assim como Jairo e aquela mulher fizeram. Eu e você precisamos nos dobrar a Jesus. Nós precisamos dobrar, queridos, a nossa justiça própria. A nossa justiça própria precisa se dobrar a Jesus e admitir que credenciais nada podem fazer por nós. E admitir que histórico religioso nada pode fazer por nós. Quem salva é Cristo, e Cristo somente. Sabe o que mais deve se dobrar a Jesus? A nossa autocomiseração, a nossa vitimização, o fato de nós sempre nos olharmos como a vítima. E aqui é bem verdade que nós podemos identificar momentos da nossa vida onde nós nos sentimos injustiçados, onde de fato nós fomos vítimas de uma situação, de uma experiência ruim, de algo que alguém fez contra nós. Mas ouça o que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus. Cristo não permite que a gente permaneça na figura de vítima. Ele nos chama de filho e filha. Nós não somos chamados para ser vítima, nós somos chamados para proclamar um evangelho que salva, porque nós fomos salvos. Nós não somos mais vítimas do pecado, nós não somos mais vítimas de uma morte sem sentido, nós não somos mais vítimas da impureza, do afastamento, mas agora nós somos alvo da graça de Cristo Jesus. Não somos mais vítimas, e nós precisamos sair dessa posição, porque ao dizer para aquela mulher: filha, vá em paz, ela não precisaria mais viver escondida na multidão. Ela tem um pai, e é isso que traz identidade para ela, e é isso que traz dignidade para ela. Ela não precisa mais se esconder numa pauta social, ela não precisa mais se esconder num grupo que defende algo. Ela pode se esconder debaixo das asas do Altíssimo. Ela tem um pai. E por fim,
o nosso ceticismo precisa se dobrar a Ele. Queridos, hoje eu estava fazendo uma pesquisa das profissões mais inusitadas do mundo. Sabe aquele momento em que você está... Vou entrar no Google e vou pesquisar aqui, né? Eu estava meditando a respeito do texto e aqui a gente tem a imagem das carpideiras. E as carpideiras estão entre as 10 profissões mais inusitadas do mundo. Para quem não sabe, a carpideira é uma pessoa contratada para chorar, para lamentar. E quando Cristo Jesus, ele continua a caminhada com Jairo, após ter curado a mulher do fluxo de sangue, ele se dirige à casa de Jairo, é justamente esse o cenário que ele encontra. Pessoas contratadas para chorar, para tocar uma flauta de uma música fúnebre, de uma música de morte, de uma música de dor, de sofrimento, de lamento, de luto. E aquelas pessoas, tente imaginar essa cena, elas batiam no peito e elas choravam copiosamente a morte de alguém, o sofrimento de alguém. E então de repente Jesus diz: parem de chorar, a menina não está morta, mas dorme. E é muito interessante que esse texto, de maneira visceral, ele aponta para a superficialidade daquelas pessoas. Porque logo após Jesus dizer isso, sabe o que elas fazem? Elas dão risada, elas riem. Isso é falta de fé, isso é ceticismo, isso é cinismo diante do poder de Deus, isso é cinismo diante daquele que tem o poder sobre a morte, isso é ceticismo diante daquele que tem autoridade sobre a nossa vida. E o nosso ceticismo precisa se dobrar diante de Jesus. O nosso cinismo precisa se dobrar diante de Jesus. Porque muitas vezes, queridos, nós somos tão superficiais quanto aquelas mulheres que estavam chorando ali, na nossa fé. Porque nós meditamos e falamos sobre perdão, e domingo após domingo nós ouvimos isso, mas quando chega a nossa vez de perdoar, será que é possível? Porque nós ouvimos o tempo todo sobre amor, sobre um amor diferente do amor falso desse mundo, do amor fake desse mundo, mas quando chega na hora de amar, nós pensamos: será que é possível realmente amar? Porque quando nós estamos enfrentando as nossas dificuldades, a exemplo das pessoas presentes nesse texto, nós olhamos e pensamos: será que é possível continuar vivendo? Será que é possível continuar olhando para a minha vida com fé? Será que é possível perseverar? O nosso ceticismo precisa se dobrar a Jesus. Nós somos chamados para crer, e crer somente. Jesus tem uma palavra maravilhosa para mim e para você nessa noite, a mesma que Ele diz aqui: não tenha medo, creia somente. Isso nos leva à aplicação final. Confie em Jesus. Nós fizemos a leitura aqui do Salmo de número 23, e nós afirmamos aqui uma verdade tremenda. Nós dissemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Querido e querida, na noite escura da nossa alma, quando o medo bate à porta, quando nós nos sentimos inseguros, quando nós nos sentimos sozinhos, Cristo Jesus é aquele que segura a nossa mão e caminha conosco, assim como Ele caminhou com Jairo. Queridos, na noite escura da alma, na noite do desespero, da dor,
da dúvida. Jesus é aquele que segura a nossa mão e dissipa toda a confusão e medo, para que nós nos sintamos seguros nas mãos dele. Querido, querida, na noite escura da alma, Cristo Jesus é aquele que, como com aquela menina, a qual estava tendo um breve sono para Jesus, diz para mim e para você: levante-se, a morte não tem a última palavra. Ele faz a promessa de que, ainda que a gente morra, nós viveremos com Ele eternamente, e é por isso que nós não precisamos mais viver com medo, nós não precisamos mais viver o desespero, nós não precisamos mais viver aquela lamentação. Nós agora podemos segurar a mão do Mestre e perseverar e seguir com o nosso caminho.